Bom, boa noite a todos então. Boa noite. Digam-me uma coisa, depois do dia de ontem, depois de termos falado sobre a velocidade da obturação, surgiu alguma dúvida, alguma questão que queiram tirar? Ainda não. Ainda não. As dúvidas bem mais para a frente. É pegar na máquina e fazer fotografia, e isso surge. Pois é. Ora bem. Agora toda a gente sabe. Bom, mas vou fazer uma pequena revisão para depois encadear com o que vamos dar hoje, que é a continuação, faz toda a ligação. Ora bem, nós falamos ontem essencialmente de uma variável que para mim é extremamente importante e que é determinante sempre que nós vamos começar a fotografar, que é a velocidade da obturação. E como eu vos disse, chama-se velocidade da obturação porque existe à frente do sensor uma peça que se chama o obturador, que abre e fecha sempre que nós fazemos a nossa fotografia. E este tempo que leva a abrir e a fechar é exatamente a velocidade com que o obturador se abre e fecha e que equivale depois ao tempo em que o meu sensor fica exposto à luz. Nós também chegamos à conclusão ontem que temos um aparelho na nossa câmara fotográfica extremamente importante, que é o fotómetro, que nos vai dizer se temos luz suficiente ou não para fazer uma fotografia à velocidade que nós pretendemos. Sabemos que há velocidades de referência para tudo e para todo tipo de fotografia é uma determinada velocidade, mas também sabemos que o nosso fotómetro só consegue ler a luz, só consegue aferir se temos luz suficiente ou não para fazer uma determinada fotografia com a velocidade mais lenta, com o tempo de exposição mais longo, os 30 segundos, e a velocidade mais rápida, o tempo de exposição mais curto, 1/8 milavos de segundo. Esta é a velocidade mais rápida que se consegue fotografar hoje com algumas das nossas câmaras fotográficas. Não são todas que conseguem fazer uma fotografia tão rápida. Ora bem, logo à partida, nós temos que ter noção de algumas velocidades que são referência, que são importantíssimas, nós termos sempre presente na nossa memória. E a mais importante, aquela que é mais usual, será a velocidade de 1/125 avos de segundo. E com a velocidade de 1/125 avos de segundo, fazemos quase todo o tipo de fotografia de vida social, fotografia de rua, fotografia de paisagem, coisas que não têm grande movimento. Isso porque, e digo que não tem grande movimento, porque a velocidade tem como responsabilidade direta congelar ou não o movimento. Nós temos que escolher uma velocidade adequada para tudo, porque a velocidade tem como responsabilidade congelar ou não o movimento, pôr as coisas paradas ou não termos as coisas definidas ou tremidas. Ora, muito bem. Portanto, como velocidade de referência temos 1/125 avos de segundo, que é aquela velocidade que dá para quase todo o tipo de fotografia. Depois sabemos que sempre que queremos fazer fotografia de desporto, vida selvagem, uma grande onda a arrebentar contra as rochas, o nosso cão a correr para nós, enfim, algo que tenha muito movimento, eu sempre que precisar de congelar algo que tenha muito movimento, vou precisar de utilizar uma velocidade mínima de 1/1000 avos de segundo. Mas se for possível fotografar com 1/2000 ou com 1/4000, melhor ainda, porque é que nem sempre eu consigo fotografar com 1/2000 ou com 1/4000, porque eu sei que sempre que precisar de passar a minha velocidade para o dobro, eu sei que vou precisar sempre do dobro da luz. Logo, então, nem sempre é possível eu fazer fotografias com velocidades muito rápidas, nem sempre é possível eu fotografar desporto ou vida selvagem se não tiver luz suficiente para fotografar. Portanto, a referência mínima é 1/1000, de preferência mais, para isso é preciso haver muita luz. Também temos que ter a referência de uma outra velocidade que para mim é extremamente importante, que é a velocidade mínima para se fotografar sem tripé ou a velocidade mínima para se manter aquilo que tem algum movimento congelado, que é 1/60 avos de segundo. 1/60 é a velocidade mínima para se fotografar com a câmera na mão, sem usar o tripé. Quando eu passar para 1/50, 1/40,
eu já irei precisar de um tripé, de forma que, sob pena das fotografias ficarem tremidas. Também há uma outra velocidade que é muito referência, que é 1 segundo ou à volta de 1 segundo, em que eu sei que se quiser fotografar as cascatas leitosas, o arrasto do movimento, ficar o véu de noiva, sempre que eu quero pôr aquele leitoso bonito nas cascatas, eu vou precisar de uma velocidade à volta de 1 segundo. Também sei, se quero fazer astrofotografia, vou ter que andar numa velocidade muito à volta dos 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos, à volta disso, é a velocidade adequada para se fazer astrofotografia. Se quiser fazer uma longa exposição da noite, transformar a noite como se fosse dia, aí vou ter que passar para o nosso modo de bulb, e aí sim eu vou poder fazer fotografias 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, o tempo que for necessário para transformar, com licença, ora, peço desculpa, para transformar a noite em dia. Também vos disse ontem que a grande diferença entre fazer uma fotografia à paisagem ao meio-dia ou uma fotografia à meia-noite, a grande diferença é que numa fotografia de noite, parecendo de dia, ficando a paisagem como se fosse dia, o movimento desaparece, anulado. As sombras também. Ou seja, se eu fizer uma fotografia durante uma hora, durante a noite, a uma paisagem que tenha árvores, debaixo das árvores não há sombras. Fica tudo com o mesmo tipo de iluminação. Se fizer ao meio-dia, a paisagem fica cheia de sombras, com caráter, com texturas completamente diferentes. Ou seja, uma fotografia de longa exposição dá um ar idílico à paisagem, transforma as coisas todas muito, muito zen. Uma fotografia durante o dia tem muito mais caráter, uma fotografia com muito mais energia, com sombras, com texturas, com diferente. Não sei se disse mais alguma coisa ontem, é certo que disse tudo muito mais devagar e fui explicando, mas pronto, mas basicamente eu penso que também um pormenor que é extremamente importante, não nunca nos esquecermos, sempre que eu precisar de aumentar a minha velocidade para o dobro, se eu der 3 cliques na roda da velocidade para a direita, eu estou sempre seguramente no dobro da velocidade. Sempre que eu der 3 cliques para a esquerda, eu estou seguramente em metade da velocidade. Também temos que ter em linha de conta de que sempre que eu aumento a minha velocidade para a direita, eu preciso do dobro da luz. Então, sempre que eu rodo a minha velocidade para a direita, eu estou também, para além de aumentar a velocidade, a escurecer as fotografias. Sempre que eu rodar para a esquerda, eu, para além de estar a baixar a velocidade, estou, como consequência, a clarear as fotografias. Ou seja, a função primordial, a velocidade de obturação, foi concebida para congelar ou não o movimento. Tem como consequência escurecer ou clarear as fotografias. Alguma dúvida sobre isto? Não. Não? Então vou compartilhar aqui o meu PowerPoint. E é muito bem. Ora bem, como vocês ontem nós experimentamos, nós colocamos uma velocidade na nossa câmara, ou seja, vamos fazer um tipo de fotografia, analisamos a ação, analisamos que tipo de movimento vai acontecer, decidimos escolher uma determinada velocidade e depois temos que acertar a luz, porque se eu olhar para o meu fotómetro, o que é que acontece? E depois de ter colocado uma determinada velocidade, as fotografias ou estão escuras, ou estão claras, ou, com um pouco de sorte, poderá estar com o fotómetro a zero, mas é uma mera questão de sorte. Como na fotografia as coisas não podem acontecer por acaso, como nós temos que ter outra variável, nós, para conjugarmos o fotómetro, para tirarmos partido do fotómetro, precisamos de uma segunda variável. E esta segunda variável não é nada mais que nada menos como a abertura de diafragma. Ora bem, gostaria de saber se algum de vocês sabe o que é a abertura de diafragma, como é que funciona, para que é que serve, enfim.
Que ideias é que têm sobre isso? É exatamente o que permite a entrada maior ou menor de luz. Então, digamos que é um controlador de entrada de luz. Exato. Certo? Estão todos de acordo? Eu estou de acordo. Ora bem, então, eu ontem mostrei-vos o obturador, que ficava em frente ao sensor. Hoje vou-vos mostrar o diafragma. O diafragma está, enquanto que o obturador estava dentro das nossas câmaras, está dentro das nossas câmaras, à frente do sensor, o diafragma é uma peça física que está também dentro da objetiva. Reparem, para dentro da objetiva, conseguem ver um buraquinho muito pequenino e umas lamelas à volta? Conseguem ver todos? Eu vou abrir o diafragma. Eu vou abrir. Reparem que eu vou abrir, olha o buraco a aumentar, ao ponto de que fica exatamente do tamanho da objetiva. Toda a objetiva aberta, tá ok? Isto assim deixa entrar toda a luz. Tem luz a mais. Vou começar a rodar. Reparem que ela a ficar um buraquinho muito pequenino. Viram todos? Luís, conseguiste ver? Sim. Sim? Parece um hexágono. É um hexágono, exatamente. Fica num formato de um hexágono porque são várias palhetas. Ora bem, essas palhetas, isto é o diafragma. E o diafragma não é nada mais, nada menos, como se fosse um store nas nossas janelas. Eu tenho uma janela e tenho um store. Se eu tiver o store todo aberto, eu tenho a janela toda aberta, deixa entrar toda a luz. Está-me a entrar luz a mais dentro da minha sala. Está-me a entrar luz. E eu vou fechar o meu store a metade. Quando eu começo a fechar, eu começo a reduzir a entrada de luz. É a mesma coisa que o diafragma faz nas nossas objetivas. Ou seja, o diafragma que está instalado nas nossas objetivas vai servir de setor, vai servir de um controlador de entrada de luz para o meu sensor. Então, eu sempre que tiver luz a mais, sempre que eu, depois de terminar uma velocidade para fazer a fotografia, sempre que eu carregar no meu fotómetro e o meu fotómetro estiver todo para a direita, no sentido do mais, o que quer dizer que tem luz a mais, se fizer a fotografia, vou ficar com uma fotografia demasiadamente clara, o que eu tenho que fazer é ir à roda do diafragma e rodar para a direita, de forma a fechar o meu diafragma, de forma a retirar, a impedir a luz de entrar. Não é retirar, é impedir a luz de entrar. Mas, se ao colocar a minha velocidade, uma determinada velocidade da minha câmera, e se carregar no botão disparador e o meu fotómetro estiver todo no sentido da esquerda, estiver todo no sentido do negativo, aí sim eu vou ter que forçosamente clarear a minha fotografia. E para clarear, eu vou ao diafragma e vou rodar para a esquerda de forma a abrir o diafragma até o meu fotómetro chegar a zero. Então, com essas duas variáveis, eu estou controlando o congelamento da fotografia e a quantidade de luz que me chega ao sensor. E com essas duas variáveis, eu estou a controlar a luz ambiente que existe. Certo? Então, a abertura do diafragma é uma das formas de controlar a luz que chega ao nosso sensor num certo intervalo de tempo, ou seja, num determinado tempo que eu decidi fazer a fotografia. É através da abertura do diafragma da objetiva. O valor do diafragma se dá através de números conhecidos como números F, o f-stop, o EV. Também nós sabemos que as nossas objetivas são conhecidas pela sua abertura máxima. Nós sabemos que as nossas aberturas são F2, 2.8, F4, 5.6, F8, F11, F16. Ok? 22 é o máximo, não é? Diga. 22 é o máximo, F22. O F22 é o máximo nas objetivas muito boas. Mas nas objetivas mais fracalhotas pode ir até ao 32 e até ao 64, percebe? Mas as objetivas boas, muito boas, normalmente só vão até o F22.
meu amigo deve ter tudo objetivas da série L, portanto, tudo objetivas profissionais, e portanto, todas essas são todas... Não, eu lembro-me que vou mexendo lá naquele botãozinho e chega-me a 22 e para. Exatamente, pronto, é isso mesmo. É uma boa objetiva. Foi a minha pergunta. Não, e está bem perguntado. Ora bem, então as nossas aberturas são conhecidas, olha, aqui posso mostrar. Começa no F1, o F1, uma objetiva de F1, uma objetiva muitíssimo cara, custa 4, 5 mil euros, são objetivas muito caras. Depois temos o 1.4, 2, 2.8, F4, 5.6, F8, F11, 22, 32, 44, 64. Ora bem, eu sempre que passo de 1.4 para 2, de 2 para 2.8, de 2.8 para F4, de F4 para 5.6, eu estou a fechar metade do meu store, eu estou a impedir metade da luz entrar dentro da minha câmara. Sempre que eu passo de um F16 para um F11, eu estou deixando de entrar o dobro da luz. De um F11 para um F8, eu estou deixando de entrar o dobro da luz. De F8 para 5.6, estou deixando de entrar o dobro da luz. De 5.6 para F4, mais o dobro, e assim sucessivamente. Ou seja, entre o F4 e o 5.6, eu vou também fazer primeiras velocidades 1, 2, 3 para a direita. Entre o F8 e o 5.6, eu vou fazer 1, 2, 3 para a esquerda. Sempre que eu rodar 1, 2, 3 para a direita na abertura, eu estou retirando metade da luz. Sempre que eu rodar para a direita, eu estou escurecendo a fotografia. Sempre que eu rodar para a esquerda, 1, 2, 3, eu estou deixando entrar o dobro de luz. Portanto, para a direita, eu escureço e aumento a velocidade. Para a esquerda, eu clareio e diminuo a velocidade. Eu costumo brincar a nível como mnemónia, utilizando um bocadinho as tendências políticas partidárias. E costumo brincar com essa situação. Sempre que o país descarrila, entra à direita para endireitar as contas e aperta, e escurece-nos a nossa vida porque tem que se endireitar as contas. Quando o país está a ficar outra vez bem, entra à esquerda e clareia, e ajuda imenso e vive-se muito melhor, e depois entramos outra vez em derrapagem. Enfim, estamos a caminho de uma derrapagem, mas pronto, mas não há problemas nenhums. Há de haver depois a direita para corrigir as contas. Mas pronto, eu costumo dizer, porque é uma forma de facilitar. Sempre que eu passo para a direita, sempre que eu rodo para a direita, eu escureço ou aumento a velocidade. Sempre que eu rodo para a esquerda, ou clareio ou baixo a velocidade. As nossas objetivas são conhecidas... Para viva, Armando. As nossas objetivas são conhecidas pela... Boa noite. Boa noite, Armando. Boa noite. As nossas objetivas são conhecidas pela sua abertura máxima. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Esta é uma 50mm. Uma 50mm é uma objetiva fixa, só com ângulo de visão. Se eu quiser aproximar ou afastar, eu é que tenho que me aproximar ou afastar das coisas. E esta objetiva é 1.8. A sua abertura máxima é 1.8. Custa 100, 110 euros. Conselho qualquer pessoa ter uma coisa dessas. É um objetivo excelente. Mas a mesma objetiva, com o mesmo ângulo de visão, com a mesma tal e qual, sendo um pouco mais luminosa, em vez de ser 1.8, se for 1.4, já custa 400 euros. Eu tenho 1.2. Ora, muito bem. Mas, essa é para tirar fotografias de noite coloridas. Claro, mas se tiver 1.2, que eu nunca tive coragem de a comprar. 1.500 euros. Pois, é isso. 1.500, 1.700 euros. A 1.2 aí. Mas isso depende da marca. Se for para a Canon, é mais barato. Se for para a Sony, é muito mais caro. Eu estou a falar da Canon. Se for para a Sony, as grandes Sony são muito mais caras. São mais caras. Sim, são muitos. E mesmo as da Nikon também são mais caras. A Canon é a marca que tem as objetivas mais económicas. Ora bem, isso para vos dizer, e porque é que uma objetiva luminosa é tão cara e tão importante? Não é só por conseguir fazer fotografias com muito pouca luz. Efetivamente, dá qualidade do vidro. Qualidade do vidro. Não, é o desfoque, não é?
Não é só o desfoque. O desfoque a gente só vai dar amanhã. É aquilo que o António estava a dizer e muito bem. É a qualidade do vidro. Elas são muito luminosas porque as lentes que compõem a objetiva são de um vidro muitíssimo bom. Muito puro, que deixa passar muita luz. Se deixa passar muita luz, o vidro é tão puro que também a imagem que passa por esse vidro ganha um recorte e uma definição fabulosos. E ainda por cima, por serem muito luminosas, são muito rápidas a focar. Portanto, é só vantagens. Não é só para se poder fazer fotografias com muito pouca luz, mas é fundamentalmente por ter uma grande qualidade óptica, por terem um grande recorte, por terem uma grande definição. Certo? Mas a focagem automática não é a melhor. A focagem automática no 1.2 não é a melhor. A manual é muito superior. Na minha. Ora bem, depende muito se apanha uma zona de contraste ou não. Nem sempre o autofocus funciona. Depende muito das luzes. Das luzes do tipo de luz que nós estamos a fotografar. Do ambiente. Do ambiente, tudo isso. Portanto, nem sempre é fácil. Portanto, e quando não é fácil, temos que arranjar zonas de contraste. Ok? Agora, uma coisa é certa. As objetivas, quanto mais luminosas forem, mais definição têm, mais recorte têm o produto final. E isto é que faz toda a diferença. É diferente. A grande fama da Leica não é tanto nos corpos, mas sim na qualidade do vidro que compõe as suas objetivas. Pronto, isto vem só reforçar aquilo que eu disse logo desde o primeiro dia, que o que era importante na fotografia não eram as câmaras, mas sim as objetivas, é que é a coisa mais importante para nós conseguirmos ter grande definição na fotografia, grande recorte. Os objetivos é que são muito importantes. Ora bem, esta minha 50mm é 1.8 e é 50mm porque é fixa. Mas alguns de vocês, o Jorge já vi, acho que tem um zoom, não é? Qual é o zoom que o Jorge tem? Eu tenho 24-105. 24-105. F4. 105, da Sony. F4. F4, sim, F4. Sempre Eu tenho uma 1650. 1650, F3.5, 5.6, é isso? 5.6, já é. Ora, muito bem. O que é que quer dizer isso? Mas essa é estabilizada. Também tem isso nas lentes. Certo. Mas, por exemplo, a objetiva do Jorge disse-me que era 24-105, F4. Quer dizer que desde os 24mm até aos 105, a abertura máxima é sempre F4. Isto é um bom presságio no objetivo. Ou seja, uma objetiva que mantém um zoom que mantém todas as suas distâncias focais a mesma abertura máxima é um bom zoom. O Luís Mel tem uma 18-55, 3.5, 5.6. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando o Luís está a fotografar a 18mm, uma grande angular que apanha muito, consegue abrir o diafragma até aos 3.5. Mas quando ele mexe no zoom e puxa o zoom e aproxima as coisas para os 55, ele se for por lá tentar pôr na câmera os 3.5 já não consegue. A abertura máxima já é só... Depois eu tenho que mudar as definições ou ISO ou assim para ficar com a mesma luz. Rigorosamente. Ou seja, uma objetiva que não mantém a mesma abertura máxima em todas as suas distâncias focais é uma objetiva fracalhota. É uma objetiva que não se deve comprar porque depois não tem grande valor comercial se nós precisarmos vender por não ter grande qualidade. As objetivas que mantêm sempre a sua abertura máxima em todas as suas distâncias focais são sempre objetivas caras, mas têm uma qualidade óptica muito superior. Ora bem. Eu tenho a 1635, 2.8. Tenho a 2470, também 2.8. E não tem com grandes angulares. E não tem 70-200 2.8 também? Não tem. Então pronto, tem um kit profissional, pá. Tem as três objetivas de um zoom de um profissional. Às vezes para dentro de igrejas precisam de uma lente clara, não é? Eu não gosto do flash.
Se eu pudesse dispensar o flash, para mim é o ideal, porque eu não gosto de ver caras brancas. Ou então também não sei orientar muito bem. Mas, Ou António, virar o flash para o ar a chamar a atenção das pessoas. Não gosto muito de flash. António, com as objetivas que tem e com os corpos que tem, não precisa de usar nunca o flash. Hoje é por isso que Não filtrei precisa. também. Mas o meu amigo... Eu sou como o meu amigo, eu não gosto de chamar a atenção com os cliques, com os bips e com essas coisas. E claro que sim, o flash... E depois tem outra coisa, António, é E que também não vou pelo meio da igreja fora, vou sempre pelas aulas, porque não gosto de chamar a faz atenção. muito bem, e faz muito bem. Nós devemos circular numa igreja sempre com a máxima descrição e o máximo respeito por quem está num ato religioso. Nós estamos a trabalhar, mas temos que respeitar E não gosto de correr muito, gosto de ir calmo, devagarinho. Ah, sim, também não há pressa nenhuma, a vida não... Não, eu já sei as coisas quando é que vão acontecer, portanto, Claro. tomo umas precauções. Eu digo uma coisa, eu só tive até hoje, António, um formando com a sua idade e cliente meu que já viajou comigo para vários sítios do mundo e que também ainda trabalha. Ele é engenheiro de construção civil e ainda dá pareceres aos seus 83 anos. Ainda dá pareceres por escrito. E isto é fascinante. Pessoas com essa idade... Não, e naturalmente deve ter conhecido o meu conterrâneo, o Patrigueiro, lá das Flores. Sim, perfeitamente. Então, faleceu há muito pouco tempo. Conheci-o perfeitamente. Fanático de fotografia. É verdade. Portanto, isto é fantástico, manter-se com essa idade, com essa energia, com essa vitalidade e com essas ocupações. Isto é que faz viver. Isto é o que vai... É o que faz viver muitos e muitos anos. Todos os meus parabéns. É verdade, é. A gente gostar daquilo que faz é muito bom. E eu diria com esse equipamento, não é? Bom. Melhor ainda, não é? Isto aí já pode ser uma provocação, Armando, e eu já nem digo nada. Muito bem. Não, eu às vezes fico a vergonha de mostrar a minha fotografia já, porque tens um equipamento tão bom e mostras umas fotografias que a gente com um cybershot de 2 ou 2 megapixels tira a mesma fotografia. Eu por acaso tenho uma fotografia que é da Ilha das Flores. Eu não quero alongar aqui, nem quero quebrar o ritmo à conversa. Mas tem uma fotografia que foi tirada, essa é do tempo da Mavic, com disquetes, vamos lá. Sim, sim. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. Uma Sony Mavic, marca Mavic, que gravava em disquetes de 2,44. No tempo se instalava o Windows com disquetes. Bom, mas eu tenho uma fotografia da Ilha das Flores, tirada com uma Sony compacta, 3.2 megapixels, que é um espetáculo. Fica feito, talvez estar a dizer isso, mas atendendo à baixa, os megapixels que elas têm, uma fotografia daquela qualidade, ninguém diz que foi com 2.3. Quando há boas condições de luz, facilita muito. As boas condições de luz facilita muito. Ainda hoje gosto de exibir aquela fotografia, porque ela ficou maravilhosa. Ora bem, tal como eu também vos dei algumas referências e algumas balizas para as velocidades. Diz, Joana? Desculpa, só para. Eu estava a falar das objetivas que mantêm a abertura máxima em todas as distâncias focais, não era? Sim, sim. Como é que nós vemos isso na nossa objetiva? Vem aqui na frente, vem aqui neste arozinho aqui da frente. Vem as características todas. Se virares para mim, eu já te consigo dizer. Deves ter aí. Qual é a tua objetiva? Ora, não é? É 10-18. Afasta mais um bocadinho. É exatamente. 10-18 deve ser 3.5, 5.6. Vê lá se não é. 4.5, 5.6. Só que tem 2 pontos. Sim, 4.5, 5.6. Ou seja, quando tu estás a fotografar, isso é uma 10-22, hein? Qual é esta? 10-18. 10-18. Quando tu estás a 10 milímetros, tu consegues fotografar com 4.5. A abertura máxima. Ok. Quando vais nos 18 milímetros, o máximo que ele já te dá é o 5.6, já não te consegue ir aos 4.5. Ok? Ou seja, é esta variação que existe nas decisões que não têm a mesma abertura máxima em todas as suas distâncias focais que o Mário Jorge tem. Ora bem, tal como eu também vos disse que havia algumas velocidades aconselhadas para tudo, eu, independentemente de ter objetivas 2.8, 1.8, também tenho a 50 mm 1.4, mas está com autofocos, o motor de autofocos está estragado, tem que o substituir. É uma das fragilidades da 50 mm 1.4, ela é muito boa, muito luminosa e muito rápida a focar, mas estraga-se com facilidade o motor. A minha já se estragou uma vez, aliás 2 vezes, já reparei uma vez,
e tenho que a reparar novamente. Mas estava-vos a dizer que as aberturas que eu mais uso é entre o F4 e até o F11. Muito 5.6 e F8. 5.6 e F8 são as aberturas que eu mais uso nas minhas fotografias. Há uma coisa também que vocês têm que saber, que é os sensores das nossas câmaras normalmente estão sujos. Eu até atrevo-me a dizer que muitas das vezes, quando nós compramos a câmara fotográfica, o sensor já traz algumas sujidades. Um pelo, uma rodinha de gordura. E sempre que nós fotografamos com aberturas mais pequenas que o F11, F16, F22, sempre que fotografamos com essas aberturas, eu posso-vos dizer que se estiverem a fotografar uma paisagem com um céu bonito, no céu, se no sensor tiver sujidade nesta zona, toda essa sujidade vai aparecer no céu. Vão aparecer as bolinhas com a gordura, vão aparecer os pelos, se tiver pelos no sensor. Ou seja, eu sei que isto é fácil depois de limpar numa pós-produção, na câmara, na fotografia, no computador, é fácil de limpar, mas dá trabalho. E como dá trabalho, eu evito fotografar também. Diga. Apropriado, não é? Eu não percebi, António. Houve aqui uma falha agora. Diga. Eu estava a dizer que é preciso um kit apropriado para limpar bem o sensor, é preciso um kitzinho e o líquidozinho próprio para limpar aquilo. Mas é preciso ter muito cuidado para não estragar o sensor. Porque isto não é o suficiente. Claro. Isto não é o suficiente. O sensor é muito sensível. Isso dá para separar, dá para deslocar, dá para desviar de sítio, mas não é o suficiente. É um pincelzinho muito sedosozinho, muito fininho. Eu não me atrevo a limpar o sensor em casa, nunca limpo. Quando mando limpar, são sempre 25, 30 euros para limpar o sensor. Não, eu já vi foi limpar, foi limpar, também nunca limpar. Mas eu não me atrevo porque também já vi um amigo meu estragar um sensor, e se estragarmos o sensor é a parte mais cara da câmara, portanto, muitas das vezes nem vale a pena reparar. Outra das características, quando é que eu uso F22? Eu uso F22 sempre que, quando vou fotografar uma cascata e quero fazer o letoso, a primeira coisa que eu faço é fechar completamente o diafragma. Isso porquê? Porque eu depois quero fazer fotografias na casa de 1 segundo, meio segundo, 1/4 de segundo. Então a primeira coisa que eu fecho é completamente o diafragma e depois sim vou baixando a velocidade até deslocar o cursor do fotómetro até ao meio. E posso-vos garantir que num dia de outono, mesmo às 4, 5 horas da tarde, com F22 eu consigo facilmente chegar a meio segundo, 1 segundo e fazer o letoso das cascatas em pleno dia. Claro que se for mais para o final da tarde, garantidamente com o mesmo F22 já consigo fazer uma fotografia com 10, 15, 20 segundos e ainda fica muito mais letoso, fica muito mais arrastado. Quando é que eu uso 2.8, 1.8, 2.0? São poucas as vezes. Uso quando não tenho luz. Eu então, quando quero um desfoque muito grande, como disse o Luís Melo, mas isso vocês ainda não sabem o que é, profundidade de campo muito curta, iremos falar amanhã e, portanto, amanhã voltamos a falar sobre a grande importância da abertura de diafragma, para além da sua importância fundamental, que é ser um controlador de luz. Isso é a sua função para a que ela foi concebida, mas ela tem uma função muito mais importante, que é condicionar brutalmente a profundidade de campo, que a título estético na fotografia é das coisas mais importantes e que nós só falaremos e que faremos em princípio amanhã. Só uma questão. Quando estamos a fotografar naquelas zonas com muita sombra, sei lá, no meio de uma floresta, Sim. E peço desculpa de voltar outra vez para os carros e para a parte esportiva. Não, está à vontade. E às vezes também somos obrigados para termos luz, não é? Também a baixar a abertura do diafragma, não é? Portanto, aí para valores mais baixos. O que é que costuma utilizar nessas alturas também? Não? Eu sempre trabalho com teleobjetiva, e isso normalmente estamos a fotografar com telas objetivas. Sim. Quando estamos a fotografar realiza normalmente com a 70-200 ou uma tela 300. Eu normalmente com a 70-200 e a rally, coisa assim, eu fotografo muito o F4 5.6. E já vamos perceber depois porquê.
Mas, mas se eu quiser ir ao F8 também posso ir. Temos que arranjar outros artifícios que já vamos falar a seguir. Mas com telas objetivas, nós normalmente numa tela objetiva temos sempre pouca profundidade de campo. E pouca profundidade de campo, eu abro o diafragma na mesma e tiro partido e não tenho que subir tanto o ISO, que é aquilo que eu vou falar a seguir, já vamos falar. Mas pronto, com a tela objetiva, F4 5.6 é normalmente as aberturas que eu utilizo em desporto e em vida selvagem. Normalmente, e já vamos ver exemplos depois disso. Obrigado. Nada. Há uma outra coisa que eu também não gosto, eu evito fotografar com F22 por uma outra razão também. Principalmente nas grandes angulares e nas grandes angulares que não são grandes objetivas, que não têm uma grande qualidade. Quando eu estou com F22, o que acontece? Os cantos ficam enegrecidos, ficam com vintagem, ficam com negrume, que eu não gosto, porque isso é uma aberração cromática. Eu não gosto mesmo. Portanto, eu evito fechar muito o diafragma para isso também não acontecer. Eu sei que há fotógrafos que gostam tanto da vintagem que até fazem isso no Photoshop. Mas eu não gosto, de ser uma aberração cromática. Não gosto. Outra coisa também, que nas objetivas mais fracas, mas que não há objetivas fracas com grandes aberturas, mas as grandes aberturas por vezes podem alterar ligeiramente as cores das fotografias, o que também temos que ter algum cuidado. Portanto, as grandes aberturas para se fotografar são efetivamente entre o F4 e o F11. Este intermédio é que as objetivas são potencializadas ao máximo. Não sei se me estou a esquecer de alguma coisa, mas se entretanto me esquecer, eu volto atrás. Ora bem, quanto menor for o número do F, maior é a quantidade de luz que ele permite passar, e quanto maior o número do F, ou seja, vice-versa, menor é a quantidade de luz que passará pelo diafragma até ao nosso sensor. A relação entre os f-stops, à semelhança com os tempos de exposição, é o dobro ou metade da quantidade de luz, ou seja, sempre que eu rodo 1, 2, 3 para a direita, eu estou com metade da luz. Sempre que eu rodo 1, 2, 3 para a esquerda, eu estou com o dobro da luz. Ora bem, aqui para vocês ficarem eu já vos mostrei isso na minha objetiva, mas para vocês terem bem a noção que isto é físico, uma abertura F2, reparem que eu não tenho nada a impedir a luz. Todo o vidro deixa passar toda a luz, porque nada impede. Sempre que eu passo para um F2.8, este espaço que está aqui dentro, este que está aqui, é metade disto. Esta área é metade desta. Logo vai deixar-me passar metade da luz. Se eu passo de 2.8 para um F4, eu volto a reduzir esta área a metade. E assim sucessivamente. Quanto maior for o F em valor absoluto, menor é o buraco, e chamam-se a isso as aberturas com o buraco muito pequenino, chamam-se pequenas aberturas. Estas aqui são... Perdão. Assim já não há circo, já apanhei frio, não há circo. Estas sim são grandes aberturas e chamam-se grandes aberturas aos números pequeninos e pequenas aberturas aos números muito grandes. Reparem, maior abertura, número muito pequeno, muito mais luz. Menor abertura, número muito maior, muito menos luz. Isto é uma objetiva clássica das analógicas. Pronto, novamente para verem, grandes aberturas, grandes buracos, pequenas aberturas, buraquinhos muito pequeninos, e tudo isto é sempre metade, ou então no sentido contrário, é o dobro. E aqui, um bom esquema para vocês verem, muito mais luz com uma grande abertura. Sempre que eu for passando de F4, 5.6, F8, F11, estou reduzindo a metade da minha luz. Sempre que eu passo do F22 para o F16, para o F11, eu estou dando o dobro da luz. Para a esquerda, muita luz. Para a direita, muito pouca luz. Novamente aqui um esquema que já adiciona uma coisa que vocês ainda não sabem, que é a profundidade de campo, mas depois de saberem vão perceber que isto faz todo o sentido. Grandes aberturas, números muito pequenos, muita luz. Vou diminuindo o buraco, vou aumentando o número do f-stop em valor absoluto,
vou reduzindo brutalmente a luz. Ou seja, isto é válido para interior e exterior ou É está só válido a falar? para tudo, para tudo. A fotografia é rigorosamente igual no interior como no exterior. No interior é ligeiramente mais difícil de fotografar porque há menos luz. Temos que nos Então temos que ir para f2.8. Não, e também não deve fotografar com 2.8 dentro de casa. Sempre que estiver a fazer uma reportagem, deve estar a fotografar entre o f4 e o 5.6 dentro de casa, para ganhar alguma profundidade de campo. Senão temos sempre muito pouca profundidade de campo. Está tudo muito empastado. Olha. Sei que ainda não falamos sobre a profundidade de campo, mas para quem já sabe algumas coisas, começa a fazer algum sentido. Reparem que eu tenho aqui uma fotografia. Isso é uma fotografia. 1/1000 com 2.8. E porquê com 2.8? É para fotografar com 1/1000 preciso sempre de muita luz. Se preciso de muita luz, tenho que abrir o meu diafragma todo. Certo? E eu achei que não fazia sentido fazer uma fotografia com uma velocidade tão alta. Ao passar para 1/500, eu vou à roda da velocidade 1, 2, 3 para a esquerda. Ao passar para metade da velocidade, quer dizer que eu não preciso de tanta luz. Preciso só de metade. Então agora vou à roda das aberturas e vou fazer 1, 2, 3 para a direita, no sentido contrário. E passei de 2.8 para f4. Essas duas fotografias são rigorosamente iguais. As mesmas cores, a mesma quantidade de luz. Esta é menos congelada do que esta. Ok? Mas são rigorosamente iguais em termos de exposição. E assim sucessivamente. Se eu passar de 1.500 para 250, vou outra vez à velocidade 1, 2, 3 para a esquerda. E a seguir vou à abertura 1, 2, 3 para a direita para compensar. Eu tenho que compensar. Se abaixei a velocidade, não preciso de tanta luz, então tenho que escurecer. Aliás, vocês depois podem fazer esse teste em casa e até mandaram para mim, que depois nós vamos conversar sobre isso. E até ao fim, 1/30, já estarei só com F16, ou seja, com o meu diafragma completamente fechado. Temos aqui mais uma relação entre a velocidade e a abertura, em termos de exposição e também em termos de efeito estético. Reparem que com 1/1000 e com 1/1.4, eu tenho o meu boneco em velocidade completamente congelado. Vou baixando a velocidade, tenho que ir fechando o diafragma e vou perdendo congelamento, vou perdendo definição, ao ponto de que, com 1/4 de segundo, é um mero fantasma a circular no meu sensor. Ora bem, vocês, quando... E podem fazer a experiência aí nas vossas casas, se quiserem cantar com a câmara fotográfica, se quiserem fazer uma fotografia ao vosso espaço onde estão, e por estarmos dentro de casa, por estarmos em um ambiente com pouca luz, vamos ter que papar luz. A primeira coisa que nós vamos papar é na velocidade. E então, a velocidade mínima que aconselho para se fazer vida social, para se fazer fotografias dentro de casa, é 1/60. Se vocês colocarem na vossa câmara fotográfica 1/60, vocês vão chegar à conclusão, vão carregar depois no vosso botão disparador para acionar o fotómetro e vocês vão dar conta de que vão ter que abrir muito o diafragma e se calhar mesmo com o diafragma completamente aberto, se calhar vocês não conseguem chegar com o vosso fotómetro ao meio. Jorge, consegue chegar? Nem para lá caminha. Nem para lá perto, não é? Armando, consegue chegar ao zero? Não. E tem uma objetiva muito luminosa, está com 1.8, uma 50mm 1.8, não é? Muito bem. Então, se não conseguimos, isso quer dizer que nós não conseguimos fazer fotografias dentro de casa? Não, não quer dizer, porque toda a gente tem fotografias dentro de casa e elas ficam bem iluminadas, não é? Então está-nos a faltar qualquer coisa, não é? Nós já sabemos que temos a... Isso. O ISO. Muito bem. O ISO. E então o que é isso do ISO? Alguém sabe? Toda a gente conhece o ISO. É a sensibilidade do filme? É a sensibilidade do filme, quer dizer, não é do filme, do suporte. é do suporte. Aqui não há filme. Aqui não há filme, é do suporte.
Ou seja, nós antigamente, vocês, a maior parte, com exceção da Joana e da Carolina e do Luís, pronto, são a geração pita da nossa sala, vocês, os outros todos, ainda se lembram e ainda são do tempo que foram comprar filmes da Kodak, da Fuji, da Agfa, para fotografarmos nas nossas câmaras analógicas. E quando nós íamos comprar o filme, nós dizíamos, olha, quero um filme 100 asa, ou 200 asa, ou 400 asa. Dependia do tipo de trabalho que nós íamos fazer. Se precisíamos trabalhar com muita luz, se íamos trabalhar com pouca luz, ok? Ou seja, a sensibilidade do filme era o asa, ok? Quanto mais asa tinha o nosso filme, mais sensível ele era, mais conseguia fazer fotografias com pouca luz. O grande problema, o drama do filme é que nós comprávamos um filme de 1600 asas para fazer 4 ou 5 fotografias e depois tínhamos que gramar com o filme na câmara e não conseguíamos fazer fotografias de outras coisas, porque senão, para não estragar o filme. Hoje temos a grande particularidade que podemos mudar a sensibilidade do nosso sensor entre cada fotografia. Podemos estar sempre a mudar, que não temos que tirar filme nenhum. Enquanto que no filme se falava em asa, na sensibilidade do nosso suporte, nós falamos em ISO. Okay? O ISO é a ordem de grandeza do nosso suporte, do nosso sensor. Então, o ISO 100, ISO 200, ISO 400, alguém sabe dizer o que é que isso é, qual é a diferença? Para tornar as fotografias mais claras, mas também mete mais grão, quanto mais alto é o ISO, mais grão, mais ruído tem a fotografia. Muito bem, é verdade. Eu sempre que subo o meu ISO, efetivamente, coloco as minhas fotografias mais claras. Mas, automaticamente, ganho ruído na fotografia. E porquê é que ganhamos ruído, António, sabe? Que é mais sensível? Diga. Não, pode dizer. Não, realmente o ISO, essencialmente o ISO, porque não temos, o ambiente não é claro o suficiente para a nossa fotografia ficar mais ou menos. E então, entre o mal e o menos mal, aumenta-se o ISO. Ora, muito bem. Então, o António já disse tudo. Há duas regras em relação ao ISO. Nós devemos fotografar sempre, mas 100. mesmo sempre com ISO 100. Isto é o ISO que nós devemos fotografar, sempre com ISO 100. Depois eu abro uma pequena adenda. Eu nunca vou deixar de fazer uma fotografia por ter que subir o ISO. Ok? Vai mexer no fotómetro. O ISO é sempre a 100. Mas se para eu conseguir fazer a fotografia tiver que subir o ISO, eu não vou deixar de subir o ISO, vou subir o ISO. Ok? Mas mal ele não seja necessário, ele volta outra vez para 100. Ok? A câmara... Sim, mas consegue, de certa maneira, que o ISO não seja muito alto, há alguma referência que se possa usar na câmara, como fotómetro ou coisa assim, para compensar o aumento do ISO, para ser menos. António, no meio desta sala que está aqui, a única pessoa que não tem que se preocupar com o ruído é você. Está bem, eu estou a falar de uma maneira geral. O equipamento que você tem, você não tem que se preocupar com o ruído, que o seu equipamento não dá ruído. Isso é que posso aumentar um bocadinho o ISO e que fica bom ainda. Principalmente se fizer algumas alterações à câmara que são fundamentais, que vamos aprender ao longo desses dias, percebe? Não é só subir ou não subir. Mas vamos então perceber como é que funciona o ISO e porque é que o ISO dá ruído e começa a estragar as fotografias quando se começa a subir o ISO. Ora bem,
Fotografar com ISO 100 significa que quando eu estou a fotografar com ISO 100, o meu sensor está a captar a energia física que existe. Ou seja, é real, é a luz real. Essa luz real pode não ser o suficiente para fazer a fotografia à velocidade que eu pretendo. Mas sempre que eu estou a fotografar com ISO 100, eu estou a fotografar com luz real. Mas nós todos já chegamos à conclusão que muitas das vezes, quando estamos dentro de casa e muitas das vezes, quando estamos a fazer fotografia de desporto, nós não conseguimos fazer a fotografia à velocidade que queremos porque não temos a luz suficiente. Então, vou-vos dizer o que é que significa passar do ISO 100 para ISO 200. Vamos imaginar todos que na nossa sala onde nós estamos só temos uma lâmpada acesa. Até podemos ter 3 ou 4, mas vamos considerar que é só uma. Toda a gente só tem uma lâmpada. Ok? Quando eu estou a fotografar com ISO 100, eu estou a fotografar a luz real daquela lâmpada. Eu fotografei, olhei para a minha fotografia e vi que aquilo estava tudo preto. Não pode ser, isso não é o suficiente, essa luz. Então, eu vou dizer à minha câmara, Maria Jardelina, tu fizeste uma fotografia com ISO 100, com a lâmpada que eu tenho na sala. E agora eu quero que tu faças outra fotografia com a mesma lâmpada, mas imaginando que tens duas. Ou seja, tu vais pegar nesta luz desta lâmpada e vais transformar em um software em 2 lâmpadas. Ou seja, real, eu só tenho uma lâmpada. Mas a câmara fotográfica pegou naquela quantidade de luz e duplicou. Criou luz artificial. Eu sempre que digo à minha câmara, eu não quero que tu fotografes em ISO 100, eu quero que tu fotografes em ISO 400, eu estou dizendo à minha câmara, tu estás a ver uma lâmpada, mas agora vais inventar a luz de 4 lâmpadas. É artificial, é software. E quando digo, vais fotografar com ISO 1600, eu estou dizendo, tu tens uma lâmpada acesa na sala, mas imagina 16 lâmpadas, 16 vezes mais luz. Sabe? Ou seja, eu estou sempre a duplicar, quadruplicar a luz, mas sem ser real. Por isso é que quando sube muito o ISO, começa a ganhar ruído, principalmente nos negros. Como é que se contraria isso, António? De uma forma muito simples. A fotografia não pode ficar intermédia, tem que ficar mesmo bem clara, para o negro não ficar preto, para o negro ficar bem exposto. E há uma outra coisa, uma outra variável que é extremamente importante na fotografia, que vamos dar amanhã, que é o balanço de brancos, white balance. E o balanço de brancos pode reduzir o ruído nos altos ISOs brutalmente e ganhamos uma qualidade fotográfica excelente. O grande problema é que quando temos uma boa câmara e estamos a trabalhar nos automáticos, mesmo assim continuamos a ter problemas porque os automáticos nem sempre funcionam. Percebe? É Por isso é que é fundamental trabalharmos em modos manual. Saber o que é que estamos fazendo. Porque sabendo o que é que nós estamos fazendo, mesmo com uma câmara fraca, nós conseguimos obter resultados excelentes porque se colocarmos em funcionamento todas essas variáveis que todas em conjunto vão dar qualidade à fotografia. Então, sempre que eu subo o meu ISO, sempre que eu estou duplicando o meu ISO, eu estou duplicando a minha sensibilidade, mas é de uma forma artificial. É meramente software. Eu estou dizendo à minha câmara fotográfica que ela está a ver uma lâmpada, mas que, em vez de ter uma lâmpada, ela que imagina que estão 2 lâmpadas acesas na sala. Quando eu ponho para ISO 400, eu estou dizendo, está uma lâmpada na sala, mas imagina que estão lá 4. E ela inventa a luz das 4. O que é fantástico. É extremamente funcional. E eu posso dizer a vocês que, enquanto que uma câmara de entrada de gama que custa 300, 400 euros, com ISO 800 já é um problema, com uma câmara, seja ela qual for a marca, uma câmara que custa à volta de 2.000 euros, vocês podem estar a fotografar com 6.800 ISO sem problemas. Ok?
Mas se eu tiver um topo de gama de uma câmara que custa 7, 8 mil euros, eu posso estar a fotografar hoje em dia com 12 mil, com 25 mil ISO e não tenho problemas nenhuns. Quer dizer, com uma câmara dessas eu nunca preciso de flash. Percebe? Elas vão até 28, qualquer coisa parece. Até porque hoje em dia o flash passou de moda. Portanto, é muito uma coisa que passou de moda. Ninguém gosta da luz do flash, a luz do flash é muito agressiva. Ainda se for tirada para o teto, a coisa funciona mais ou menos bem. Mas quando é direto fica muito feio. Uns espalhadores, coisas. E que resulta bastante. Resulta bastante. Agora, mas basta, fica a ver empastada num banco da igreja, uma coisa assim, porque não gosto de ver. Uma coisa certa. Não vai para a cara, vai para o banco, vai para a parede, vai, não sei. Uma coisa, António. O António, com as objetivas que tem e com as câmaras que tem, não precisa de flash. Portanto, consegue fotografar em qualquer... Tem que praticar. Eu tenho que praticar. É mais, é só isso. Não. Mas pode vir fazer... Porque o bom fotógrafo tira uma boa fotografia, mas nunca está satisfeito com essa fotografia, quer sempre mais. Oh, António, mas não há nenhum fotógrafo que esteja satisfeito com as fotografias que fez. Está sempre à espera de melhorar. Eu acho que não deve estar. Não deve estar porque a gente tem que quer sempre mais e mais. Isso faz parte da natureza do fotógrafo. Portanto, isso aí e entusiasma precisamente por isso. Claro que sim. Por isso é que você com a tempo ainda está tão entusiasmado, pá. Isso é que isso é que me deixa com vontade de chegar aos 80, pá, olhar para si, pá. Ainda bem. E nessa altura vai ter mais bagagem para poder dar aulas, que agora, embora já tenha bastante, não é? Mas o saber não ocupa espaço, como costuma dizer. Nunca. Não, mas mais importante que o saber é esta juventude que o meu amigo tem, que eu digo uma coisa. Eu quero, assim... Estou tentando passá-la para os outros, não é? Sim, é um exemplo, pá. Ora bem, é um exemplo. Eu sou muito falazão, falo muito. Não, falar é muito bom, pá. Falar é bom, pá. Se calhar também passa durante o dia muito tempo sozinho. Eu gostava de ver aí os nossos não sei como é que se diz, não é colegas, mas o nosso grupo. Sim. Todos comunicassem um pouco para a gente também ouvir as ideias deles e eu estou sempre na onda, não é? Mas nós não somos todos iguais, António. Cada um é de seu jeito. Gostava de ver também as opiniões, só praticamente duas outras pessoas é que têm falado, não ouço os outros falar. Você também se calhar não tem dúvidas. Não o António também não deixa mais ninguém falar, porque quem quer. Pá. Pois é isso é que está. Mas eu autorizo que me interrompem quando entenderem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Diga, eu tinha aqui uma questão, portanto vamos lá ver. Quando tínhamos os filmes era mais fácil porque o filme com mais ISO, o ISO mais elevado, implicava mais sensibilidade. E aparecia o grânulo, aquele grãozinho. Isso era uma questão química. A minha pergunta aqui é, com as máquinas digitais, qual é a origem desta granularidade? Se tem mais luz, se ele simula ter mais luz, porque é que aparece o ruído? E a segunda questão que está aqui associada é, como isto é tudo digital, não tem aqui nenhuma maneira de amaciar o grão, sei lá... não é passar uma lixa, mas deve haver aqui um truquezinho qualquer para amaciar lá. Francisco, mas sempre que nós vamos amaciar o grão com software, retiramos definição à fotografia. Sempre que amaciamos, retiramos recorte, as linhas ficam mais desvanecidas. E eu nunca retiro ruído às minhas fotografias, porque eu prefiro as minhas fotografias, eu prefiro que tenham mais definição com ruído do que menos ruído e perda de definição. Percebe? Eu nunca retiro ruído às minhas fotografias. E é possível retirar ruído logo na câmara. As câmaras todas têm logo uma função de retirar ruído com ISOs elevados. É, aliás, uma função que vem disponível nos menus das câmaras, que eu tenho nas minhas sempre desativado, porque aquilo é software. E, portanto, eu prefiro ter, se tiver que retirar ruído, eu prefiro depois ter que tirar no computador, porque pelo menos trouxe o ficheiro puro para casa. E depois também há outra forma de retirar ruído, é na pós-produção, que podemos sempre retirar ruído. Mas o Francisco vai perceber perfeitamente que se iluminar bem uma fotografia e se controlar bem o balanço de brancos quando estiver a fotografar, vai perceber que vai reduzir brutalmente o ruído. Se eventualmente tiver que subir o ISO
ao ponto, se tiver que subir o ISO tanto que não ter luz, a opção que eu aconselho é passar a fotografar a preto e branco. Porque o ruído no preto e branco não incomoda absolutamente nada, até dá caráter à fotografia. Dá bom efeito, é. Exatamente. Era como no papel também antigamente. O papel, as exposições em papel com ruído a preto e branco era lindíssimo. A cores ficava horrível. Portanto, a cores nunca fica bem. Portanto, se tivermos que ter um problema de estar a fotografar uma situação em que a luz é tão reduzida, temos que subir demasiadamente o ISO, aí aconselho sempre a passagem para preto e branco e pensar na fotografia a preto e branco, com o ruído a preto e branco não incomoda nada. Percebe? Pois. Mas, Francisco, eu não sei qual é a câmara que tem. Eu tenho uma Nikon 7100. A 7100 é uma excelente câmara. Aguenta perfeitamente 3200 ISO sem dar grandes problemas, percebe? E qualquer fotografia feita dentro de casa com 3200 ISO, com 2.8, com f4, fica muitíssimo bem exposta, muitíssimo bem iluminada e garanto-lhe que se utilizar o equilíbrio de brancos acertado, como eu depois vou lhe ensinar, não tem praticamente ruído. Portanto, é tudo uma questão, porque se reparar, o ruído aparece essencialmente nas zonas negras. Nós temos que evitar o negro na fotografia. E quando ele incluir, tem que estar muito bem exposto, tem que estar bem iluminado e não pode estar assim na penumbra, porque na penumbra fica efetivamente com ruído. Ok? Mas isso que é importante. Evitar os negros. Tinha aqui uma pergunta que relacionava com estas novas câmaras que nos dão ISOs, por exemplo, de 50 ou 60 ou 80. Qual é a vantagem? Ok, muito bem. Se o ideal é 100? Muito bem. O 50, 60, 80 também já é software. É um bloqueio de luz. E que serve para quê, Jorge? Você quer ir fazer uma cascata. Quer fazer o leitoso. E está um bocado de sol. Você fechou para f22. Você baixou a velocidade e não fica na velocidade que você pretende. Em vez de estar com ISO 100, se passar para ISO 50, você fica com metade da sensibilidade. É como se reduzisse a metade da velocidade. Já pode baixar a velocidade a metade, percebe? Tudo tem a sua função, percebe? Mas não deixa de ser software. O real é o 100. É o 100. Okay? 100 é registar com a luz real. 50 é já um bloqueio de software. Mas o bloqueio não é problema, porque você não está inventando nada, está impedindo. Quando você aumenta o ISO, é que está criando artificialmente luz. E o que é que acontece, Francisco? Estava a perguntar porque é que dava. Ele, quando começa a inventar, ele começa o espaço entre os pixels vai aumentando, há mais espaço entre os pixels e aí começa a perder definição, começa a perder ruído. É um problema físico, um problema de física, de informática. Portanto, eu sei, claro que isso está a ser resolvido de ano para ano. As câmaras que saem com a qualidade muitíssimo superior, porque é tudo uma questão de evolução de software, percebe? Ontem é uma questão de evolução de software. Isso é como os telemóveis, que há 10 anos atrás eram um tijolo e hoje são computadores muito mais potentes do que o computador que levou a primeira nave à Lua. Portanto, é impressionante. Os nossos telemóveis têm processadores que é uma coisa impressionante. Portanto, a evolução nisto é brutal e é certo que de há 10 anos para cá as câmaras evoluíram brutalmente e o ruído hoje começa a ser um falso problema, quase que já se fala muito pouco em ruído, apesar dele existir e que temos de saber controlá-lo. Certo? Ok. Mais alguma dúvida que queiram tirar? Ora bem, então ainda continuando. Portanto, quanto mais elevado for o número do ISO, mais será a sua sensibilidade, mais rapidez eu consigo. Um filme de 200 ISO tem o dobro da sensibilidade de 100 e metade de 400, da mesma semelhança como fiz com as velocidades e com as aberturas. Repara aqui, Jorge, eu tenho aqui, a minha câmara também começa em 50, mas o 100 está aqui destacado. Isto é que é real, percebe? Este aqui é artificial, tal como tudo o resto aqui é artificial. Mas posso dizer que com esta 5D Mark III, que já tem uns anos, o Armando acho que tem a Mark IV, ainda é mais evoluída do que esta. Esta minha câmara, eu com 6400 ainda não me preocupo, mas não me preocupo mesmo. E 6400, para fotografar com 6400, é preciso... Já tem muita luz. É preciso ter muito pouca luz para eu elevar o meu ISO aos 6400.
Mas pronto, mas levo na 5 Claro. sem grandes problemas. Diga, Armando. Só uma questão. Eu às vezes fotografo com o ISO em automático. Eu nunca fotografo com o ISO automático por uma razão muito simples. Quando você fotografa com o ISO Não, automático... mas fundamentalmente porque quando estou, por exemplo, na parte esportiva, não é? Estou Ok. sempre também a mudar muito do enquadramento, não é? Ok. E mudando, às vezes, muitas vezes, a luz do sol, por exemplo, não é? A sombra, ou, as nuvens, não é? Dessa forma consigo equilibrar um pouco a luz, não? Faço mal? Epá, facilita, pode facilitar, mas eu vou-lhe explicar porquê. Nós vamos perceber, quando eu der o histograma, que a análise do espectro da luz, daquilo que nós gostamos na fotografia. E se nós estivermos com o ISO automático, o que é que acontece? Eu acabo por não conseguir fazer compensações porque o ISO é que está sempre a compensar. Ou seja, eu sempre estiver com o ISO automático, o meu fotómetro vai estar sempre no zero. E eu posso não querer ter o meu fotómetro no zero nas minhas fotografias. Percebe? Sempre que eu tenho uma coisa em automático, ele vai me levar o fotómetro sempre a zero, porque ele vai tentar, ele é que vai compensar automaticamente. Uma coisa é certa, numa 5D Mark IV, e principalmente se estiver a fotografar em RAW, eu garanto-lhe que, mesmo que tenha uma oscilação, você em computador consegue recuperar sempre bem, porque isto tem uma medição de luz muitíssimo boa e tem um fecheiro enorme, portanto tem um grande fecheiro com muita resistência para nós fazermos alterações. Mas pronto, mas eu se calhar preferia fazer o seguinte: manter a velocidade, por exemplo, no TV, fazer uma velocidade de 1/1000, e ele depois vai oscilar na abertura. E mantinha na mesma o ISO, e até é que definia o ISO. Vamos ver, se estamos com um tempo, fazia um teste, se com um teste tem que ser um ISO 800, e eu mantinha o ISO 800 para ele não disparar assim à toa de repente e de repente podemos estar a fazer disparos com ISOs demasiadamente elevados. Mas pronto, mas isso é uma questão depois de fazer testes. Eu sou um bocadinho contra os automáticos, pronto, mas isso é uma questão de formação, e também já fiz desporto e fazia sempre em modos manuais, e pronto, quando há uma que não está bem. Mas pronto, mas uma coisa é certa, quando nós estamos a fotografar, eu tenho o hábito de fotografar com os dois olhos abertos, ou seja, o que não está tapado pela câmara está sempre a olhar para o ambiente. E tenho sempre a percepção se o tempo clareia ou escurece um bocadinho. E nós vamos fazer correções ao longo do... Porque as variações também não são assim astronómicas. É tão simples quanto isso. Eu estou a fotografar com 5.6, escureceu um bocadinho, eu dou 2 cliques e estou em 4.6, percebe? A gente vai fazendo pequenas alterações e não é por aí. Eu acho que não... Os automáticos têm uma coisa... Olha, vou-lhe dar um exemplo. Eu sou do tempo que corria a Europa a conduzir com o mapa. E todas as estradas que eu passei nunca mais me esqueci. Desde que há GPS, eu nunca mais decorei uma estrada. Nós passamos a ir na confiança do GPS e, portanto, e outro dia nos Picos da Europa, não da Luzia, eu queria ir para um alojamento qualquer e pronto, e nem fui conferir, pus os settings que estavam na página e fui parar no meio de uma picada de cabras, no meio de uma montanha, 40, 50 km do alojamento. Se eu tivesse feito a viagem pelo mapa, garantidamente que eu não me tinha perdido, porque ia com atenção às estradas, eu tinha estudado bem o itinerário e não sei o que tal. Portanto, a gente hoje com os automáticos acaba muitas das vezes por facilitar e descurar, e muitas das vezes acabamos por ter resultados menos bons porque estamos com automáticos. Mas pronto, não sei se foi bem comparado ou mal comparado o GPS, mas olha, eu prefiro muito, prefiro ter o controle da situação tudo na minha mão. O mapa não engana. Diga? O mapa não engana. É verdade. Mas hoje já nos habituamos a ter o mapa, porque temos GPS no telemóvel, temos o GPS no carro e, portanto, acabamos por ter tudo facilitado e, enfim. Bom, isso antigamente eram os nossos filmes, onde nós guardávamos onde as nossas fotografias eram registadas, hoje elas são feitas no sensor e depois são guardadas nos cartões de memória. Os cartões de memória são muito importantes. Nós às vezes descuramos do cartão de memória e compramos cartões muito baratuscos e temos um problema de que temos depois cartões muito lentos a escrever. Mais importante do que a capacidade do cartão
é a velocidade de escrita. E digo isso principalmente para a Mark IV, para a câmara que o António tem. A partir daí. A partir da Mark IV, vocês têm que ter. Aliás, eu tive a Mark IV também. Eu mesmo que a minha Mark III ainda não tenho nenhum cartão de memória suficientemente rápido para dispor. Mas a Mark IV é uma rica câmara, uma câmara espetacular. Sim, a partir da Mac, da 5D, inclusive, são todas muito boas. Sim, aquela série 5D também é boa. A 5D é muitíssimo boa. Já era maravilhosa. Toda ela é muitíssimo boa. Claro que ela vai evoluindo, cada modelo que vem a seguir, para além de desvalorizar brutalmente as que já estão no mercado, que é terrível. A Canon houve um ano que saiu 3 5Ds. Saía a Mark III, a Mark IV e a Mark IV-2, que foi um desvalorizar brutal de câmaras de topo, que não faz sentido nenhum. Depois eles abrandaram, estão há 2 anos com um ritmo muito mais lento, mas este ritmo de frenético de lançar câmaras é terrível para quem compra, porque as câmaras ficam altamente desvalorizadas e não perderam a qualidade por isso, por ter aparecido. Mas a memória, os cartões são caríssimos. Agora, os cartões de memória são caríssimos. Por uma câmara de topo é caríssimo. São 100 e tal euros um cartão de memória por uma câmara de topo. Portanto, o Express é caríssimo. Tem que ter cuidado. O SanDisk 512, acho que tem uma velocidade de 1700 por segundo, não sei o quê. O Express. Mas custa uma fortuna. Mas 512, eu também não aconselho a cartões de memória tão grandes, por uma razão muito... É só para filmar. Mesmo para filmar, é preferível ter 2, 3 cartões mais pequenos, porque se há um azar de um circuito... Eu tenho a mania das grandezas, pronto, está, ponto parágrafo. Eu adoro a sua sinceridade. A sua sinceridade é magnífica. Não, mas, António, o risco de um cartão de memória tão grande é, se tem um azar, ou de o perder, ou de circuitar, ou de cair dentro de água, qualquer coisa, você perde uma imensidade de imagens, percebe? É verdade. É preferível ter vários cartões mais pequenos, que a mesma qualidade, mas mais pequenos, e ir trocando e dividir o mal pelas aldeias, percebe? Eu acho que o 128 é o ideal. 64 já é um excelente cartão, percebe? 128 é muito filme, bom, mas... Para filme 4K, 7 minutos, queima o cartão. Pois, queima o 7 cartão. minutos. 7 minutos. Queima o cartão de 64 GB. 7 minutos, 4K. José Franco, então o meu cartão com 32... Devo mandar para o lixo. Não, de forma nenhuma. O seu cartão com 32 para fotografias é excelente. Para uma câmara de média gama, uma câmara de média gama é excelente. O que eu estava a dizer, porque eu estava a dizer, o mais importante do que isto está aqui, 64, 32, o que é mais importante é a rapidez de gravação. Porquê? Sim. Quando nós estamos a fotografar desporto, em rajada, e que vamos fazer 6, 7, 10 fotografias por segundo, se o cartão não for rápido a escrever, ao fim de 10, 14 fotografias, ele bloqueia a câmara. E a câmara, mesmo que a gente queira tirar fotografias, não tira mais. Porque ele não teve tempo de gravar no cartão de memória. Exato. Percebe? Portanto, é muito importante a qualidade de um cartão de memória vê-se pela rapidez de gravação. E essa rapidez de gravação nem sempre vem expressa na frente do cartão. Temos que ir procurar na net qual é os que escrevem muito rápido, não sei o quê, pedir um conselho para... Não. Mas pronto, mas de qualquer forma, para uma câmara de entrada de gama, média gama, qualquer cartão de memória de 16, 32 é excelente, logo que tenha uma rapidez de 90, 010, pronto, são rapidezes muito agradáveis. Agora, quando estamos a referir as câmaras profissionais, as 5Ds, as 1Ds e não sei o quê, as alfas 7 não sei quantos, não sei quê, que já produzem ficheiros enormes para conseguirem fotografar em rajada e não bloquearem, precisam de um cartão já caro, um cartão de 100 euros, 120 euros, 140, e quando digo esses 120, 140, não são os cartões que o António está a dizer, porque os cartões que o António está a dizer são cartões de 300, 500 euros, são cartões caríssimos, mas aqui é um exagero, portanto, nós não precisamos, eu percebo que para a filmagem, como a paixão dele é a filmagem, eu percebo que
que faz falta. Mas pronto, nós na fotografia somos muito mais comedidos, as nossas coisas, nós não precisamos desses valores, ok? Ok, obrigada. Nada. Ora bem, em síntese, a velocidade de obturação é a medida da duração do espaço de tempo que o meu obturador fica aberto, expondo o sensor à luz. É o tempo em que eu levo a fazer a minha fotografia. Isto é a velocidade de obturação. A responsabilidade dela é isto. Eu sei que ela tem como responsabilidade secundária escurecer ou clarear as fotografias, mas é uma consequência, não a sua função primordial. Depois temos a abreviatura de diafragma, que permite controlar a quantidade de luz que entra na máquina fotográfica. A sua função primordial é servir de setor, deixar a luz chegar ou não ao sensor, mas ela tem uma função como consequência secundária muito mais importante do que isto, que vai afetar diretamente, esteticamente, a profundidade de campo que vamos dar amanhã. E isto sim é uma função muito mais importante. O que começamos aqui a perceber que todas as variáveis têm mais do que uma função, o que complica um bocadinho a vida. Nós temos depois de saber conjugar tudo isso. Elas não é uma coisa direta, só isso, não. Têm sempre consequências, as opções que nós fazemos trazem sempre consequências que nós depois temos que pensar qual a melhor solução. E por último temos a sensibilidade do suporte, que irá criar luz artificial quando a existente não é suficiente para fotografar à velocidade que eu pretender. Bom, só alguns esquemas para vocês novamente verem. São o diafragma, aqui as aberturas, aqui as velocidades e aqui o ISO. São todos esquemas que eu já vos mostrei, mas só para vocês, pequenas memórias. Para algumas pessoas dá muito jeito, para outras não. Eu sinceramente habituei-me a pensar isso no abstrato e essas memórias não me ajudam absolutamente nada, mas sei de pessoas que utilizam isso como uma cábula que funciona muitíssimo bem para muitas pessoas. Ainda aqui um esquema que eu gosto muito de mostrar em relação à abertura do diafragma, comparar um diafragma com uma torneira. Por exemplo, sempre que eu tenho uma grande abertura, um grande buraco, ele deixa-me entrar tanta luz como sai água de uma torneira toda aberta. Ou seja, está tudo aberto, deixa passar toda a água, como deixa passar toda a luz. Quando eu fecho o meu diafragma, ele deixa-me passar a luz a conta-gotas, tal como quando eu tenho uma torneira quase toda fechada, deixa passar a água também às pingas. Isto é o triângulo da exposição. Isto é o chamado triângulo dourado. Com a abertura, com a velocidade e com o ISO, nós estamos a fotografar em manual. Nós estamos a controlar a luz. Nós estamos a controlar todo o processo de fotografar em modo manual. Tudo o que nós vamos aprender, e é muito que vamos aprender, para além do triângulo da exposição, é para melhorar as nossas fotografias. É para tornar as nossas fotografias fortes, impactantes, com força. Fotografar em modo manual é isto. Abertura, velocidade e ISO. Com este triângulo, vocês estão exatamente a controlar o congelamento e a exposição. Estão a fotografar o congelamento e a quantidade de luz que vocês precisam para fazer a fotografia que pretendem. Ora bem, vamos fazer aqui um pequeno exercício em que vamos supor que eu vou fotografar com ISO 100 e fiz uma primeira fotografia com 1/60 e com F11. A fotografia ficou ótima, as cores estão lindas, a exposição está perfeita, mas isto era os meus cães aos saltos, estavam aos pulos, estavam malucos, a brincar com a bola, e a fotografia, os cães, serem cães ou serem gatos, eu não consegui distinguir porque não congelou, 1/60 não é o suficiente para congelar. Ora bem, eu quando faço correções na minha câmara, raramente faço correções de um extremo ao outro. Posso-o fazer, mas mesmo assim é uma questão de prudência. Então eu vou passar a minha velocidade para o dobro. Se eu for passar a minha velocidade para o dobro, essa fotografia que me está perfeita, eu não tenho mais que olhar para o fotómetro, a luz está belíssima, não tenho mais que olhar para o fotómetro. Então vou à velocidade, se preciso do dobro da velocidade, eu vou à roda da velocidade e faço 1, 2, 3 para a direita. Como ao aumentar a minha velocidade, a minha fotografia fica logo escura, porque ficou com metade da luz, eu tenho que ir à abertura e no sentido contrário fazer 1,
2, 3 para a esquerda. E então passei para 1 sobre 125 com F8. Aumentei a velocidade, tive que abrir o diafragma, certo? 1, 2, 3 para a direita na velocidade, 1, 2, 3 para a esquerda na abertura. Temos que compensar em sentido contrário, porque a primeira fotografia estava perfeita. Ainda não ficou congelado, e então aumentei 1, 2, 3 para a direita na velocidade, fiquei com 250, e 1, 2, 3 para a esquerda na abertura, e passei para 5.6. 3 fotografias completamente iguais em termos de cor e de exposição, com a certeza, porém, de que a última está mais congelada do que as anteriores. Não foi o suficiente e aumentei mais 1, 2, 3 na velocidade e mais 1, 2, 3 na abertura e passei para 1 sobre 500 com F4. Certo? Perfeito. Mas ainda quero isto mais congelado. E vou à velocidade. 1, 2, 3 para a direita. Estou com 1 sobre 1000. Olho para o fotómetro e já está com menos 1. Tenho que ir corrigir na abertura. Chega à abertura e começa a rodar para a direita, para a esquerda e já não roda mais porque não tem mais nada. A minha abertura máxima é F4. Não vou ficar com a fotografia escura, vou. Aumento o ISO. Ora, muito bem. Aumento para quanto? Para 200. Para 200. Então, se eu fizer 1 sobre 1000 com F4 e com F200, eu tenho rigorosamente a mesma exposição, só que muito mais congelado. Então, o ISO é para ser mexido também durante o dia, se for preciso. Ou seja, sempre que eu não tiver luz suficiente para fazer a fotografia à velocidade que eu pretendo, eu vou mexer no ISO. Ok? O ISO, as fotografias devem ser feitas sempre com ISO 100. Mas eu nunca vou deixar de fazer uma fotografia só porque tenho que subir o ISO. Se tiver que subir, vou subir. Não vou deixar de fazer fotografia, certo? Portanto, essas 5 fotografias são todas iguais em termos de exposição, em termos de cor. A última é a que está mais congelada de todas. Teoricamente, os cães ficaram suspensos no ar se eu conseguir focar. Dúvidas? Ora, só mais para a frente. Mais para a frente. Vou-vos dar um trabalho de casa. Amanhã, durante o dia, quando puderem, fotografem uma fotografia com 1 sobre 125. A velocidade normal, uma fotografia de paisagem normal. Depois quero também uma fotografia com 1 sobre 1000. Pode ser vida selvagem ou até pode ser também a paisagem. Não interessa, mas eu quero uma fotografia como se estivessem a fotografar de desporto. Com 1 sobre 1000. E se tiverem tripé, eu quero uma fotografia de um arrasto da torneira, da casa de banho, ou da coisa, eu quero uma fotografia com 1 segundo. Se não tiverem tripé, fazem na bancada da cozinha, uma torneira aberta, não com muita força, a câmara pousada em cima da bancada, com uma toalhinha para baixo para fazer camazinha na objetiva, e vão fazer uma fotografia com 1 segundo. Portanto, quero uma fotografia com 1 segundo, um exemplo de uma fotografia com 1 sobre 125 e um exemplo de uma fotografia com 1 sobre 1000. Mandem-me para o WhatsApp que eu vou fazer depois comentários de voz a todas as fotografias. Ok? Para ver se vocês perceberam isso e para fazer as correções, para ver se vocês perceberam essa teoria. Porque esta é muito importante. Ok? Tem aqui uma questão sobre o ISO, mas agora é na parte da filmagem. É normalmente o ISO automático, porquê? Porque, por exemplo, se eu for filmar numa situação de sol, ou seja, está sol, eu configuro a câmera, ela fica impecável. Mas se eu atravessar do sol para a sombra, aquela imagem passa automaticamente a ficar escura. Sim. Se eu estou a filmar, eu nesse caso ponho o ISO, só o ISO automático, para quando eu passar do sol para a sombra, ela compensar e a imagem ser sempre a mesma, para não se notar. Eu não sou expert em filmagens, nem nada que se pareça. Não sou mesmo. Eu sou fotógrafo, apesar da filmagem, do filme ser a base, ser a fotografia, mas eu não tenho. Mas o que tu estás a dizer faz todo o sentido. Pois, exatamente. Porque se eu tivesse a fotografar, eu não tinha essa preocupação.
Vamos impor que eu, por exemplo, vou-te dar um exemplo. Eu, quando faço uma entrada dos noivos numa igreja, antes dos noivos saírem do carro, eu vou à igreja fazer a medição de luz, para saber qual é a luz que eu vou ter que mudar automaticamente entre a entrada da igreja e quando passar lá para dentro. Ou então, às vezes, eu deixo uma câmara lá dentro já preparada, com os settings todos dentro da igreja, e que a outra câmara vem fotografar cá fora. E eu, se for filmar uma entrada de... Mas e o sacristão já abriu as luzes? Tem que estar já com tudo pronto. Ok, tem que estar ao nível da cerimónia. A noiva, quando chega, a igreja tem que estar totalmente preparada. Ok. É que, repare que o fotógrafo... É que senão altera tudo. Pois. Hoje em dia, eu vi uma vez em Covadonga, que fica nos Picos da Europa, um santuário lindíssimo. Eu vi lá um casamento, uma coisa chiquíssima, uma coisa toda de fracos, vestidos compridos, uma coisa magnífica. Vocês fazem ideia de quantos fotógrafos estavam a fotografar o casamento? Deve ter bastantes, claro. Tinha 5 fotógrafos. Um só fotografava a noiva, um só fotografava o noivo, outro estava só a fazer apanhados, outro só fazia grupos sociais. Eles tinham todos o seu papel. Pois, mas isto é uma recordação bonita, mas muito cara. Ouça, uma reportagem dessas tem que ser cara. O grande problema é que os portugueses, para além de termos uma economia fraca, agora com o digital e com toda a gente a tirar fotografias com o telemóvel, não querem pagar. Acham que é barato. Este é um problema. Mas depois querem ter coisas bonitas. É impossível. Portanto, um casamento tem que ser feito pelo menos com 2 fotógrafos. Não pode ser feito com menos. Isto é trigo limpo, farinha à parte. Um tem que assegurar tudo o que é importante e o outro tem que ir fazendo apanhados, coisas giras, com muita mobilidade para se ter fotografias criativas. Tem que haver câmaras móveis, tem que haver câmaras do tripé, tem que haver tudo. Agora, em relação à filmagem, eu não faço filmagens, portanto, não faço nenhum trabalho profissional. Não, mas eu costumo, nestes casos, passar de um ambiente claro para um ambiente mais escuro, eu prefiro filmar no automático, porque a câmera corta-se melhor. Só deixo isso. Mas o ISO pode ser a solução, porque o ISO faz logo automaticamente a compensação, percebe? Faz a compensação, porque essa compensação, se for para fazer manual, ou vai dar mais ou vai dar menos, e naquela hora vai-se notar. Nem a fotografia nós podemos fazer isso, porque há sempre um intervalo entre a passagem do escuro para o claro. Pois, isso é a mesma coisa que estava a falar no casamento. Se eu for atrás da noiva, não entrar da igreja, ou seja, eu tenho a definição cá fora, limpa, boa. Eu, quando entrar para a igreja, se eu tiver a mesma definição do exterior, no interior é completamente diferente. Completamente, balanço de branco. A sua câmera tem filtro, a câmera tem filtro. É que a gente, quando muda de ambiente, o filtro começa a piscar e a gente tem que ir lá com o dedinho para lá ir buscar a cor normal. Sim, mas se a gente fizer isso manualmente... Eu tive um Canon também, que já está ali no museu, que ela acusava a claridade a mais. Então eu tinha que ir lá, puxar o filtrozinho para o normal. E um dia desses tem que ir ao seu museu, que você deve ter lá coisas que ainda não são do museu e que ainda são muito utilizáveis. Ai, amigo António. Temos que apanhar a dormir e tirar as coisas. Temos que ir a terceira um dia desses. Jorge, para além de a ida à terceira, para além estão convidados. Para além de ir ver o Museu do António, ser uma coisa tão boa. Pelo menos aqui ainda não há vírus, por enquanto. Temos que ir lá comer o que eles chamam uma alcatra de peixe sem espinhas. Que é qualquer coisa delicioso, no Porto Judeu. Isso tem espinhas, isso já é meio Não, é sem espinhas. Porto Judeu, em São Mateus. Que é uma caldeirada feita numa caçarola de barro, de congro, mas do congro da parte da cabeça. Vocês não chamam congro, vocês chamam... como é que vocês chamam? Não é esfinge, vocês dão outro nome a este peixe que nós chamamos... Safiro. Safiro, exatamente. Vocês no continente chamam safiro. O safiro não presta. O safiro é pequenino. Mas nós aqui na minha zona também é congro. Só tem espinhos. Também se pesca aqui congro. E então, a caldeirada de congro, feita na caçarola de barro, que leva muitas horas a cozer. Sim, mas o congro só ali do lado da cabeça, porque o rabo não presta. E eles na terceira têm uma gastronomia muitíssimo boa.
E porque é que a Terceira tem uma gastronomia muito mais rica do que o resto dos Açores todos? Por uma razão muito simples. Na época dos Filipes, quando Portugal foi ocupado pelos Filipes durante 60 anos, a corte portuguesa foi para a Terceira, refugiou-se na Terceira, não foi para o Brasil, foi para a Terceira. E durante os primeiros 3 anos, a Terceira continua a ser Portugal, porque os espanhóis não conseguiram tomar a Terceira. Só ao fim do 3º ano da ocupação é que conseguiram ocupar a Terceira. E, portanto, durante esses 60 anos, o rei e toda a sua corte vivem na Terceira. E levaram para lá todos os seus hábitos, os seus costumes, a sua gastronomia, o património ficou altamente enriquecido, criaram-se palácios de passar verão para a corte, e daí o facto da Terceira ser a única ilha dos Açores que tem a tradição das touradas, porque foi levado pelos espanhóis, que levaram lá 60 anos a ocupar a ilha e levaram as suas tradições também. Portanto, é uma... Eu vejo que o meu amigo sabe muita história, parabéns. Dos Açores, e particularmente a Terceira, porque aí a Terceira tem uma história riquíssima. Não, sabe, eu tenho uma coisa... E sabe quem é que expulsou os espanhóis da Terceira? Quem é que os expulsou daqui? Não. Foram os touros. Foram os touros, foi. Foi. Mas eu estava a dizer que eu gosto muito da... Temos aqui um monumento chamado Monumento da Brianda Pereira. Fica na entrada da Angra. Em homenagem a... Aqueles touros na entrada da Angra, eu pensei que fosse por causa das touradas. Não é estes que estão na Praça de Touros. Eles estão na Brianda Pereira, que fica aí para o lado de São Sebastião, Porto Martins. Este lado. Sim, não estou a ver. Mas pronto, efetivamente a história dos Açores é extremamente rica, infelizmente não é conhecida pelos açorianos e muito menos pelos continentais, mas isso até percebo. Sim, aqui não tem nada a ver com o bairrismo, não é? Tem a ver com a história fala por si, não é o bairrismo, não é? Lamento que a nossa história não seja dada pelo menos aos açorianos na escola primária, mesmo no secundário, porque temos uma história riquíssima. Da mesma forma que nós fomos extremamente importantes para a nação na ocupação dos Filipes, também fomos extremamente importantes nas lutas liberais. As lutas liberais acabaram porque saíram 4.000 homens à socapa da ilha de São Miguel, 4.000 homens em barcaças que entraram pelo Mindelo, e foram esses 4.000 homens que entraram e que fizeram com que as lutas liberais terminassem. Porque ninguém estava à espera que surgissem 4.000 homens dos Açores, até porque não se conhecia os Açores. Os Açores até o 25 de Abril eram um eterno desconhecido, e tão eterno desconhecido também deu muito jeito aos açorianos, que não se pagavam impostos, as famílias muito ricas dos Açores não ligavam ao continente, só ligavam a Paris e a Londres, portanto, estavam muito fora do controle. E eram fases dos Açores em que os Açores foram muito ricos, principalmente no século XIX, havia muito comércio com a Inglaterra, principalmente. Exatamente, com a exportação laranjas e não sei o que mais. Nós hoje, no século XXI, falamos tanto da dificuldade das exportações, que é um problema, insularidade, não sei o quê. É verdade. Nós, no século XIX, vendíamos no mercado de Londres laranjas ao fim de 5 dias, gourmet, como se fossem acabadinhas de apanhar. E eram gourmet porque elas eram todas enroladas uma a uma com folha de conteira, que é uma praga. Pois, naquela altura, e era de barco, não havia... Ia de barco, os barcos vinham... As casas coloniais, as casas senhoriais de São Miguel, da época da laranja, todas elas têm um torreão no centro da casa, como se fosse uma torre, que era uma torre de observação. Era para guardar a laranja. Dia e de noite estava lá um vigia na época que chegar o barco, para verem o barco muito ao longe. Quando viam o barco muito ao longe, avisavam as quintas para se começar a apanhar as laranjas, porque as laranjas tinham que ir frescas e eram vendidas a peso de ouro no mercado de Londres, como se fosse gourmet. É verdade. Isso no século XIX. Ganharam-se fortunas. Como é que é possível que no século XIX ganhou-se fortunas a exportar laranjas e hoje, com tantos meios tecnológicos, nós temos que quase que pedinchar para se conseguir exportar produtos açorianos que são de uma excelente qualidade. E quem diz os açorianos diz de Portugal. É lastimado. A gente só exporta laticínios, não é? E carne. Mas com os lavradores a ganharem muito pouco. Quem está a ganhar milhares, mas muito pouco. Quer dizer, 1 litro de leite chega a ser mais barato que 1 litro de água. Como é que é possível? A água é só captar. É verdade. O leite tem que se
produzir a vaca tem que ter 1 ano de idade, tem que se dar leite, tem que se dar comida todos os dias, tem que se tirar 2 vezes leite por dia, tem que se levantar às 4 da manhã, para às 5 da manhã estar a tirar leite, levar o dia todo a trabalhar e vender-se 1 litro de leite mais barato do que 1 litro de água. Isso não é... Isso não, é 1 litro de leite, paga ao lavrador, são uns cêntimos. Agora, são os lobos, são os lobos. Não sei, mas não chega a 1 euro, é muito bom. Minha gente, se as nossas agora a divulgar sobre a história dos Açores e sobre essas coisas todas, não conseguimos nunca mais sairmos daqui. E a Joana tem que trabalhar, a Carolina também, os outros têm que descansar. Bom, até amanhã, à mesma hora. Amanhã, boa noite. Até amanhã.